Nosotros vamos a publicar en una página web el enlace. Pueden extraer los datos y comparar los resultados y hacer el mismo análisis. Todos esses dados vocês podem verificar entrando na página oficial do TSE. Vocês podem extrair os dados e acompanhar o nosso análisis. Espero que haya analistas externos, privados, especialistas de Data Analytics, Data Science, que hagan este ejercicio para también poder compararlo con y contrastarlo con este resultado. Espero que existam analistas que se interessem em fazer esse exercício conosco. Vamos a pasar ahora al informe técnico. Les pido disculpas si hay algún tipo de disprolijidad entre la presentación y lo que voy diciendo. Vamos passar agora por informe. Peço desculpa por qualquer inconveniente que possa acontecer. Como bien indiqué, esta auditoría se realizó por personas privadas, especialistas en Data Analytics y estadísticas, y nos llegó a nuestras manos, porque el TCE de Brasil prohíbe a los medios y a las redes sociales difundir qualquer duda sobre o resultado eleitoral. Como eu comentei com vocês, esse informe chegou às nossas mãos em menos de 72 horas por uma auditoria privada, que foi realizado por parte de especialistas de Data Analytics e estatísticas em Brasil. E, infelizmente, esse informe não pôde ser publicado no Brasil devido às proibições do TSE, que proíbem e censura qualquer tipo de informe que, justamente, questione os resultados eleitorais. Incluso tenemos información muy reciente, y ustedes lo deben saber, las personas que están en Brasil, de que el TSE está difundiendo anuncios incitando a denunciar a personas que hablen sobre el resultado electoral o que duden del resultado electoral. Justamente vocês já devem ter a informação que o TSE está incentivando através de rádios e outros meios de comunicação a que as pessoas denunciem qualquer pessoa que questione os resultados eleitorais. Las anomalías que detectaron y que detectamos nosotros por la comprobación que hicimos tienen que ver principalmente en los resultados únicamente en el renglón de presidente, tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta. As anomalias que foram detectadas têm que ver justamente só com o presidente, candidatos a presidente, diferente de deputados ou qualquer outros candidatos. Estas anomalías ocurrieron en poblaciones, en urnas de la misma población con las mismas características demográficas, sociodemográficas y geográficas. Essas anomalias aconteceram na mesma região, com a mesma população e com características demográficas e geográficas similares. Voy a ser claro con esto. Imaginen un centro de votación en Ceará, en Pernambuco, en alguna ciudad. Vou ser claro com vocês. Imaginem um centro de votação em Pernambuco ou no Ceará. Hay 10 máquinas. Tem 10 máquinas. Três máquinas son del modelo 2020. São do modelo 2020, que são novas. Que fueron previamente auditadas. E que foram previamente auditadas. Y las otras 7 máquinas son de los demás, de otros 5 modelos distintos que no fueron auditados. E as outras 7 máquinas são de outros 5 modelos diferentes que não foram auditadas. El resultado en las máquinas 2020, en el mismo colegio, en el mismo centro de votación, fueron completamente distintos a los resultados de la votación en las urnas de votación de los modelos más viejos que no fueron auditados. Os resultados das máquinas no mesmo centro de votação, modelo 2020, foram diferentes dos resultados dos modelos das urnas de outros modelos de votação. ¿Qué probabilidades hay de que en una ciudad, en un centro de votación pequeño, donde posiblemente haya vecinos, haya familias que voten en el mismo lugar, haya tanta disparidad de resultados? Que probabilidades existe onde no mesmo lugar, no mesmo centro de votação, onde com certeza existem famílias, vizinhos que votam no mesmo lugar, exista tanta diferença entre ambas urnas? Solamente con una cuestión en común. Somente com uma questão em comum. La diferencia entre los modelos de las urnas. A diferença dos modelos das urnas. No hay otra variable. Não existe outra variável para essa anomalia. Los datos extrajeron los votos del candidato 13, del candidato 12, por municipalidad, por estado, en cortes de municipalidades más pequeñas, y los modelos de las máquinas de votación que fueron analizados son los obtenidos de los logueos de la información pública del TCE, de las máquinas 2009, 2010,
2011, 2013 y 2015. Estas máquinas no fueron auditadas previamente. Y de las máquinas 2020 que sí fueron previamente auditadas. Os dados foram extraídos do próprio TSE. Os dados extraídos foram dos votos do candidato 13, do candidato 22, por municipalidade, por estado e com cortes por municipalidade de acordo com o número de votantes. Modelos das máquinas de votação foram obtidos dos logs de 2009, 2010, 2011, 2013, 2015 e 2020. Essas últimas sim foram previamente auditadas. Estos datos los pueden reproducir ustedes mismos. Los pueden buscar y los pueden obtener de la misma fuente de datos que nosotros, que fue pública. Esses dados vocês podem conferir e buscar da mesma fonte que nós, uma fonte pública. Y como dije recién, ¿cuál es el único parámetro objetivo que nos permite comparar a las mismas poblaciones, similares, vecinos, amigos, en un mismo centro de votación, para evaluar las diferencias y las anomalías? Únicamente el modelo de la urna. E como eu recentemente falei, qual é o único parâmetro objetivo que permite comparar as mesmas populações para evaluar as diferenças e anomalia? O modelo da urna. Únicamente el modelo de la urna. No hay otro patrón. Unicamente o modelo da urna, não existe outro padrão. Déjenme decirles que lo que vamos a ver hoy y lo que van a ver ahora en detalle, las probabilidades de que ocurra son 5 veces más que poder ganarse 2 veces la mega cena de Año Nuevo. Deixa eu explicar para vocês que o que a gente vai ver hoje, a probabilidade de que isso aconteça, são 5 vezes mais que ganhar 2 vezes na mega cena. Para el público de habla hispana que no es de Brasil, la mega cena es como la lotería. Entonces tenemos 2 hipótesis. ¿Pueden los modelos de urnas electrónicas determinar votos para el candidato 13 o el 22? Es decir, ¿hay interferencia en estas urnas de votación? Esta es nuestra primera hipótesis. Então, a nossa primeira hipótese é: podem os modelos de urna eletrônica determinar votos para o candidato 13 ou 12? Quer dizer, existe uma interferência das urnas na votação? Y si es así, ¿esta interferencia ocurrió en todo Brasil, solo en algunos estados o en ciudades de cierto tamaño? E se é assim, essa interferência aconteceu em todo o Brasil, só em alguns estados ou em cidades de certo tamanho? Las urnas 2020 no tienen documentación de auditoría reciente y los informes anteriores indican de las otras urnas que no están auditadas. As urnas anteriores a 2020 não têm documentação de auditoria recente e os informes anteriores indicam que não estão auditadas. Por lo tanto, comparamos el modelo 2020 auditado versus los demás modelos. Por isso que a gente vai comparar o modelo de 2020, que foi auditável, a comparação com os outros modelos que não foram auditáveis. Van a ver los gráficos que no se pueden inferir cuestiones relacionadas con el porcentaje de votos de cada candidato porque contienen todo Brasil, con tanta diversidad demográfica y sociodemográfica y algunas desigualdades regionales. Vocês vão ver, de acordo com os gráficos, como é impossível que isso aconteça, principalmente tendo em conta no Brasil, onde existe tanta diversidade demográfica. Esto podría, en principio, justificar porque hay muchas más urnas con 0 votos para Bolsonaro en las urnas anteriores al modelo 2020. Isso poderia justificar no começo, porque existem muitas mais urnas com 0 votos para Bolsonaro e nas urnas anteriores ao 2020. Estas urnas 2020 ofrecen resultados distintos a las urnas de los modelos anteriores. Essas urnas de 2020 oferecem resultados diferentes às urnas dos modelos anteriores. Y casualmente, todas las urnas de los modelos anteriores le dan una anomalía a favor del candidato número 13. E, por coincidência, as urnas anteriores ao modelo 2020 dão um candidato a favor, que seria o candidato 13. Los modelos 2020 muestran un comportamiento natural. Hay una dispersión del voto natural. Os modelos 2020 mostram um comportamento natural. Existe uma dispersão dos votos naturalmente. Son urnas de 100, 200, 300 votos. São urnas de 100, 200 e 300 votos. Hay 50 votos para Lula, 50 votos para Bolsonaro, 200 para Lula, 200 para Bolsonaro. Tem 50 votos para Lula, 50 votos para Bolsonaro, 200 para Lula, 200 para Bolsonaro. Por eso es que el primer gráfico que ven a la izquierda no es tan geométrico. É por isso que vocês vão ver o primeiro gráfico à esquerda, que não é tão geométrico. Los modelos anteriores al 2020 tienen un ángulo máximo fijo
de los cuales los votos de Bolsonaro o de Lula no deben pasar de ese límite. Os modelos que não são de 2020 têm um ângulo máximo fixo, dos quais os votos de Bolsonaro ou de Lula não podem passar desse limite. En este rango límite, la suma de Lula más Bolsonaro Neste rango limite, a soma de Lula mais Bolsonaro es fijo, 300 más 0, 200 más 100 o 100 más 200. Repito, 300 candidato 13, 0 candidato 22, 200 candidato 13, 100 candidato 22 o 100 candidato 13 y 200 candidato 22. Voto é fixo, 300 o candidato 13, 0 o candidato 22, ou 200 o candidato 13, 100 o candidato 22, ou 100 o candidato 13 e 200 o candidato 22. Esto no es un comportamiento esperado electoral, no existe, no hay forma posible de que ocurra. Isso não é um comportamento esperado eleitoralmente, não existe, não tem forma de que isso aconteça. Los votos están mucho menos dispersos, Os votos estão muito menos dispersos. aparentemente algo artificial, o hay una artificialidad en el intento de unir los datos. Aparentemente existe uma artificialidade nessa tentativa de unir. Más adelante vamos a comparar poblaciones homogéneas, o sea, el mismo tamaño, Mais para frente a gente vai comparar populações homogêneas, ou seja, do mesmo tamanho, idénticamente geográfica, sociodemográfica y geográficamente. identicamente demograficamente e socioeconomicamente. Las ciudades más grandes pueden tener diferencias. As cidades maiores podem sim ter mais diferenças. Por lo tanto, no hay manera de decir que un tipo de urna se distribuyó solamente en el centro y otro en un área rural. Pelo que a gente não pode dizer que um tipo de urna somente foi distribuído no área urbana ou no área rural. Quiero decir con esto de que la distribución de los modelos de las urnas fue uniforme en todo Brasil. Quero dizer com isso que a distribuição dos modelos das urnas foi uniforme em todo o Brasil. El comportamiento que van a ver en las gráficas de la izquierda siempre son del modelo 2020. Os comportamentos que vocês vão ver nos gráficos à esquerda sempre são do modelo 2020. Y van a ver que es uniforme. E vão ver que é uniforme. La dispersión de votos es uniforme. A dispersão dos votos é uniforme, No hay un patrón. não existe um padrão. Sin embargo, en las máquinas previas al 2020, los modelos previos al 2020, hay un patrón con un ángulo máximo de votos. No entanto, nos modelos anteriores ao de 2020, existe um padrão Y casualmente, en las máquinas del 2020 hay muchas menos urnas que tienen 0 votos para Bolsonaro. e, casualmente, nas máquinas de modelo 2020, existem muitas mais urnas que tenham 0 votos para Bolsonaro. Y prácticamente todas las urnas que tienen 0 voto son de los modelos anteriores. E praticamente todas as urnas que têm 0 votos são do modelo 2020. Vamos a pasar ahora entonces a la auditoría de la primera y la segunda vuelta. Los resultados fueron muy similares, por eso unificamos la presentación para no hacerla tan extensa. Vamos agora para a auditoria do primeiro e segundo turno. Nós unificamos para não fazer algo muito largo, muito comprido. En todo Brasil, todas las máquinas de Brasil existentes, en todas las máquinas modelo 2020, la diferencia entre Bolsonaro y Lula fue simplemente de 1,3%. Em todo o Brasil, a diferença entre Bolsonaro e Lula foi de 1,3%. Pero en todo Brasil, en los modelos anteriores al 2020, la diferencia fue de poco más de 8 puntos. Mas em todo o Brasil, nos modelos anteriores, a de 2020, a diferença foi de 8 pontos. Y como pueden ver en el gráfico de abajo de la derecha, la concentración de 0 votos para Bolsonaro es mucho mayor en las máquinas que no contienen documentación de auditoría, los modelos viejos. E como vocês podem ver, a concentração de votos para Bolsonaro é muito maior nos modelos anteriores a de 2020. El modelo de la urna nunca debería ser una variable de diferenciación del voto. O modelo da urna nunca deveria ser uma variável de diferenciação de voto. Es imposible que las personas voten distinto según la máquina. É impossível que as pessoas votem diferente de acordo com a máquina. Aquí pueden ver un poco más claro el gráfico y voy a nuevamente a pedir disculpas de la desprolijidad. Vamos a ver slide y presentación en inglés, en español y en portugués porque fue realizado por muchas personas que están trabajando en esto. Desculpe qualquer incomodidade, mas como eu falei para vocês, esse foi realizado, esse estudo, por pessoas que falam vários idiomas, entre eles português, espanhol e inglês, e por isso vocês vão ver nesses idiomas. Como pueden ver del lado izquierdo, las
urnas 2020 auditadas contienen muy pocos votos, 0 votos para Bolsonaro. Como vocês podem ver no lado esquerdo, as urnas do modelo anteriores ao de 2020, No, 2020. de 2020 contém muito menos votos para Bolsonaro. Pero las máquinas que son después del 2020, los otros modelos, contienen toda la concentración de 0 votos para Bolsonaro. Mas as outras máquinas anteriores ao 2020 contêm muito mais concentração de 0 votos para Bolsonaro. Y hay un patrón en el ángulo de votos máximos posibles para Bolsonaro. E existe um padrão de ângulo máximo possível de votos para Bolsonaro. Aquí lo podemos ver un poco más claro. Aqui vocês podem ver um pouquinho mais esclarecido. La dispersión de votos de las máquinas 2020 es un patrón normal. A dispersão de votos da máquina de 2020 é um padrão normal, uma dispersão normal. Sin embargo, en las máquinas de los modelos anteriores, siempre y en todo Brasil, incluso realizando la auditoría ciudad por ciudad, tienen el mismo patrón del ángulo de voto máximo para Bolsonaro. No entanto, nos modelos anteriores, em todo o Brasil, tem o mesmo ângulo de padrão de 0 votos para Bolsonaro. En la segunda vuelta, No segundo turno, las máquinas que pertenecían al modelo 2020 auditado, as máquinas que pertenciam ao modelo 2020 auditável, la dispersión del voto es normal. a dispersão do voto é normal. Y Bolsonaro gana 51 a 48. E Bolsonaro vence 49, 51 49. a 49. Redondeemos. Sin embargo, en las máquinas previas al 2020, No entanto, nas máquinas prévias a de 2020, hay 5 puntos de diferencia a favor de Lula. existe 5 pontos de diferença a favor de Lula. Y además ocurre que hay mayor cantidad de máquinas de los modelos anteriores a los auditados. Além disso, acontece que existe uma maior quantidade de máquinas anteriores ao modelo auditável. Si no incluimos las capitales de los estados, Se não incluirmos as capitais dos estados, que podría ser la heterogeneidad de la población, que poderia ser a heterogeneidade da população, vemos el mismo patrón. vemos o mesmo padrão. En las máquinas 2020, Bolsonaro gana por 1 punto. Nas máquinas 2020, o Bolsonaro ganha por 1 ponto. En las máquinas que no son del 2020, Lula gana por 5 puntos. E nas máquinas que não são de 2020, Lula ganha por 5 pontos. En el caso de las ciudades con menos de 50.000 electores, No caso da cidade com menos de 50.000 eleitores, pueden ver la dispersión del voto mucho más normal en las máquinas que son 2020. podemos ver a dispersão dos votos muito mais normal nas máquinas que são de 2020, Con una diferencia Lula de favor de 10 votos, de 10 puntos, com uma diferença de Lula a favor de 10 pontos. en las ciudades de menos de 50.000 electores. Lembrando, nas cidades com menos de 50.000 eleitores. Pero en las máquinas que no fueron auditadas, hay 15 puntos de diferencia. Mas nas máquinas que não foram auditadas, os modelos anteriores, existe 15 pontos de diferença. Vuelvo a lo mismo, ciudades de 50.000 personas, Eu volto ao mesmo ponto, uma cidade com 50.000 pessoas. ciudades pequeñas, Cidades no pequenas. pueden tener tanta diferencia. Não pode, não é possível que exista tanta diferença. Entran a un centro de votación familiares, amigos, vecinos. Entram no mesmo centro de votação familiares, amigos e vizinhos. Hay 7 máquinas o 5 máquinas, modelo viejo, Existem 7 máquinas ou 5 máquinas do modelo anterior y 3 o 4 máquinas del modelo 2020. e 3 ou 4 máquinas do modelo 2020. Y el comportamiento de la decisión popular del voto E o comportamento da decisão popular do voto es diferente. é diferente. Esa variable no es posible. Essa variável não é possível. No es una variable de decisión según la máquina en que la persona está votando. Não é uma variável de decisão, de acordo com a máquina de quem está votando. ¿Qué haría que una persona vote distinto según la máquina a la que está ejecutando el voto? O que faria que uma pessoa vote diferente de acordo com a máquina que ela está votando? En la región nordeste es donde vemos el principal vuelco. Na região nordeste, onde a gente vê, principalmente, Principal diferencia. diferença, a principal diferença. Porque es muy grande Porque é grande, y porque el candidato 13 tenía cierta diferencia a favor de las encuestas. porque o candidato 13 tinha certa preferência de acordo com as enquetes. En la máquina 2020, Lula obtuvo 62% y Bolsonaro 37%. Na máquina 2020, Lula obteve 62%
Y Bolsonaro 37. 37. Y pueden ver la dispersión del voto en el gráfico a la izquierda abajo, E vocês podem ver a dispersão dos votos no gráfico à esquerda embaixo, que es una dispersión normal. que é uma dispersão normal. Pero las máquinas viejas en la misma región, Mas as máquinas mais antigas, na mesma região, Lula saca el 74% y Bolsonaro el 25%. Lula tirou 74% e Bolsonaro 25%. Gente, hay 11 puntos de diferencia Ou seja, existe 11 pontos de diferença en la misma región na mesma região entre una máquina 2020 auditada entre uma máquina de 2020 auditável y las máquinas que no fueron auditadas. e as máquinas que não foram auditadas. 11 puntos, 11 pontos, solamente por la máquina. somente pela máquina. Y si excluimos las capitales de los estados, donde hay menos población, E se a gente exclui as capitais dos estados, onde existe uma menor quantidade populacional, vemos el mismo comportamiento, Vemos 8,7 puntos porcentuales de diferencia. vemos o mesmo comportamento, 8,7 pontos percentuais de diferença. Esto solo en la segunda vuelta. Isso só no segundo turno. La región nordeste en ciudades con menos de 100.000 electores, Na região Nordeste, em cidades com menos de 100 mil eleitores, donde la población es más homogénea, onde a população é mais homogênea. son menos personas, tienen más similitudes. São menos pessoas, existem mais semelhanças. La única variable es la máquina A única variável é a máquina, y hay 6 puntos, casi 6 puntos porcentuales de de quase diferencia. 6 pontos percentuais de diferença. Y siempre vemos el ángulo máximo de votos para Bolsonaro E sempre vemos o ângulo máximo de votos para Bolsonaro y una concentración de 0 votos para Bolsonaro en los modelos viejos. e uma concentração de 0 votos para Bolsonaro no modelo 2020, anteriores ao 2020. Anteriores a los 20. Aquí vemos la capital, que son ciudades con menos de 50.000 habitantes. Agora vamos ver cidades com menos de 50 mil habitantes. Amigos, vecinos, compañeros de toda la vida. Amigos, vizinhos e companheiros de toda a vida. Bolsonaro 46%, Lula 53% con las máquinas 2020. Bolsonaro 46% e Lula 53% com as máquinas anteriores ao 2020. En las máquinas viejas que no fueron auditadas, Isso nas máquinas antigas que não foram auditadas. Lula 70%, Bolsonaro 30%. Lula 70% e Bolsonaro 30%. Voy a volver a repetir este dato, que es el más importante. Son ciudades pequeñas, Vou repetir esse dado novamente, que é super importante. São cidades pequenas, muy pequeñas, 50.000 habitantes. muito pequenas, 50 mil habitantes. Si ustedes en Brasil están ahí, en una ciudad pequeña de 50.000, 30.000, 20.000 habitantes, Se vocês estão aí nessa cidade de 50 mil ou menos habitantes, ¿usted cree que hay tanta diferencia entre sus vecinos? você acredita que existe tanta diferença entre seus vizinhos? Como que si sus vecinos van a ver la máquina nueva, van a votar por Bolsonaro y los que vean la máquina vieja votan por Lula. Como se os que pegassem as máquinas anteriores de 2020 votassem por Lula e as depois de 2020 por Bolsonaro. ¿Cómo es posible que en un lugar tan similar en el que ustedes viven, la gente vote tan distinto según la máquina? Como é possível, numa cidade tão pequena e onde todo mundo se conhece, vote tão diferente de acordo com a máquina em que vota? Este comportamiento ocurrió tanto en la primera vuelta como en la segunda. Este comportamento aconteceu tanto no primeiro turno como no segundo turno. Y solamente en la línea del presidente. E somente para presidente. Hay casos, muchos casos, que vamos a ver ahora, y que ustedes pueden comprobar en el TCE. Existem muitos casos que iremos ver agora e que vocês podem comprovar no próprio TSE. Que Bolsonaro sacó 0 votos. Que Bolsonaro tirou 0 votos Y en el mismo centro de votación, a misma máquina, e no mesmo centro de votação, na mesma máquina, su diputado con el mismo inicio, 22, seu deputado com o mesmo número, 22, sacó 100 votos. tirou 100 votos. ¿Cómo es eso posible? Como isso é possível? Es un problema de aprendizaje de números, É um problema de aprendizagem de como números. muchos alegan, porque en las regiones de las aldeas aborígenes de indios, Como muitos justificam, porque nas regiões de aborígenes, de índios, saben votar 13, pero no 22. sabem votar 13, mas não Y 22. saben votar 22, 23, por ejemplo, a su diputado, E sabem votar 22 23, por ou ejemplo, 23, por exemplo, ao deputado, que es el código del diputado, que é o código do deputado, pero no solo 22. mas não sabem 22. Aquí tienen la diferencia
entre las máquinas 2020 auditadas y las no auditadas. Aqui Fique- vocês têm a diferença entre as máquinas de 2020 auditadas e as não auditadas. Pueden ver que en el 80%, perdón, en las urnas donde Lula sacó el 80%, en las máquinas 2020 Vocês podem ver nas urnas que Lula tirou 80% nas máquinas de 2020, solamente ahí ocurrió en el 0,3% de las urnas. somente aconteceu no 0,3% das urnas. Pero en las máquinas no auditadas Mas nas máquinas não auditáveis, ocurrió en el 22% de las máquinas. aconteceu nos 22% das máquinas. 73 veces más en las urnas no auditadas que en las auditadas. 73,7 vezes mais nas urnas auditadas e não diferente das não auditadas. Sí, modelo 2020 y modelos anteriores. Modelo 2020, modelos anteriores. Esta es una ciudad con menos de 100.000 electores, Alagoas, Essa é uma cidade com menos de 100 mil eleitores no del estado de Alagoas. Alagoas, en las ciudades de Alagoas. Cidades. perdón. Y esto es lo más importante que tienen que entender. Isso é o mais importante que vocês têm que entender. La línea verde que ustedes están viendo en este gráfico de Gauss A linha verde que vocês estão vendo nesse gráfico representa los votos en las máquinas 2020. representa os votos na máquina 2020. Como pueden ver, el 2,1 de las máquinas modelo 2020, Como vocês podem ver, o 2,1 das máquinas de 2020, Lula obtuvo el 70% de los votos Lula obteve 70% dos votos solamente en el 2,1 de esas máquinas. somente em 2,1 dessas máquinas. En los modelos viejos, Nos modelos mais antigos, obtuvo el 70% Lula obteve 70% en el 44% de esas no máquinas. 44% dessas máquinas. Voy a repetirlo de nuevo. Vou repetir novamente. Estos datos son públicos del TCE, Esses dados são públicos do TSE. son los resultados de las votaciones para presidente. São os resultados das votações para presidente. En verde, modelo 2020, Em verde, modelo 2020, donde, por ejemplo, y vamos a ser más extremos, Lula, candidato 13 a presidente, obtuvo en el 0,7 de las máquinas cerca del 75%, solamente 0,7%. onde, por exemplo, Lula obteve no 0,7% das máquinas 75%. En la misma ciudad, mismo estado, misma métrica, misma población, Na mesma cidade, no mesmo estado, na mesma métrica, na mesma população, obtuvo el 75% obteve o 75% en el 30% de las máquinas no auditadas. no 30% das máquinas não auditáveis. ¿Cómo es eso posible? Como isso é possível? ¿Cómo electoralmente la gente se comporta para que según la máquina vote? No hay posibilidad. Como é possível que o eleitor se comporte de acordo com a máquina em que vota? Para que entiendan los que no conocen del gráfico de Gauss, estas dos líneas, estas dos gráficos, estas dos curvas, Para que entendam os que não conhecem esse tipo de gráfico, essas duas linhas, essas duas curvas, en un lugar donde la población es igual em um lugar onde a população é igual o muy parecida, ou muito parecida, las líneas no podrían estar tan distantes. as linhas não poderiam estar tão distantes. Tendrían que ser prácticamente una encima de la otra, Teriam que ser praticamente uma em cima da outra. porque no es una variable la máquina de votación. Porque a máquina em que vota não é uma variável. Y nuevamente estamos hablando de que en el 44% de las máquinas en Alagoas, E novamente estamos falando em que 44% das máquinas em Alagoas, sacando la capital, tirando a capital, Lula obtuvo el 70% de los votos Lula obteve 70% dos votos en las máquinas no auditadas. nas máquinas não auditadas. Y en las máquinas auditadas Nas máquinas auditadas, obtuvo el 2,1% nada más de esas máquinas. obteve 2,1%. O sea, en el 2,1% de esas máquinas, Lula obtuvo el 70%. No En las máquinas no 2,1%, auditadas, el 44%. no 2,1% das máquinas, Lula obteve 70%. Vuelvo y les pregunto, a los que conocen un poco de estadísticas, ¿cómo es esto posible? Volta e pergunta aos que sabem um pouco mais de estatística, como isso é possível? En el nordeste y en el sudeste pasa exactamente lo mismo. No Nordeste e no Sudeste acontece exatamente a mesma coisa. Es la misma anomalía, É a mesma anomalia, mismo patrón. mesmo padrão.
En muchas áreas nos encontramos con que la fuente de datos tiene una supuesta certeza. Em muitas áreas nos encontramos de que a fonte de dados tem uma suposta certeza, Un resultado normal, ganó Lula 70-30. resultado normal. Pero cuando empezamos a analizar la base de datos Mas quando a gente começa a analisar essa base de dados y volvemos a la fuente de donde obtenemos los datos con toda la información desglosada de las máquinas, e voltamos à fonte da onde obtemos todos esses dados, encontramos la anomalía que supera absolutamente toda autenticidad, integridad y las estadísticas posibles. encontramos a anomalia que supera qualquer tipo de autenticidade. Muchas veces los que quieren hacer este tipo de simulación Muitas vezes, quando os que querem fazer esse tipo de simulação hacen que los resultados y los datos y las técnicas parezcan verídicas. fazem com que os resultados, as técnicas e os dados pareçam verídicos. Ustedes saben muy bien que nadie cuestiona el sistema electoral brasileño, las máquinas. Vocês sabem que ninguém questiona o sistema eleitoral brasileiro, as máquinas. Todos los defienden, Todos os defendem, todos lo toman como válido. todos os tomam como válido. Sin embargo, las anomalías ocurren. No entanto, as anomalias acontecem. Y otra cosa importante, no estamos hablando de un modelo versus otro modelo. E outra coisa importante, não estamos falando de um modelo contra outro modelo. Estamos hablando de un modelo Estamos falando de um modelo contra 5 modelos. contra 5 modelos. Y la única diferencia que tienen, E a única diferença que tem que un modelo fue auditado y los otros 5 no. é que um modelo foi auditado e os outros 5 não. Acá vemos el Nordeste sin las capitales en ciudades de menos de 100.000 habitantes. Agora vamos ver no Nordeste, em cidades de menos de 100 mil habitantes, Lula, sem a capital. Lula 66, Bolsonaro 27. Lula 76, Bolsonaro 27. Las máquinas no auditadas As máquinas não auditadas producen un 5% de diferencia de los votos produzem 5% de diferença nos votos a favor de Lula, a favor de Lula, solamente por el tipo de máquina. somente pelo tipo de máquina. Acá vemos lo mismo, Aqui vemos a mesma coisa, el mismo patrón de Gauss o mesmo padrão de Laos en favor de Lula. em favor de Lula. Acá tenemos Alagoas, menos la capital, en ciudades de menos de 50.000 habitantes. Aqui temos Alagoas, uma cidade de menos de 50 mil habitantes. Primera vuelta, Primeiro turno, Bolsonaro 40%, Bolsonaro teve 40% Lula 51% Y en las Lula máquinas 5. auditadas. e Lula 51%. En las máquinas Nas máquinas auditadas. auditadas. En las máquinas no auditadas, Nas máquinas não auditadas, Lula 66%, Lula teve 66% Bolsonaro 27%. e Bolsonaro 27%. Y aquí ocurre el mismo patrón. E aqui ocorre o mesmo padrão. Y es más grave. E é mais grave. Lula obtuvo el 75% de los votos Lula obteve 75% dos votos, solamente en el 0,7% de las máquinas auditadas somente no 0,7% nas máquinas auditadas y 29% en las no auditadas. e 29% nas não auditadas. Lo mismo ocurre en Alagoas. O mesmo acontece em Alagoas. Muchos más votos para Lula Muito mais votos para que Lula para Bolsonaro según la máquina. que para Bolsonaro, de acordo com a máquina. Aquí pueden ver en Alagoas, en ciudades, en el estado de Alagoas, ciudades de menos de 100.000 votantes. Aqui vocês podem ver os resultados em cidades do Alagoas de menos de 100 mil votantes. En las máquinas 2020, Nas máquinas 2020, que están al lado de las máquinas no auditadas, que estão ao lado das máquinas não en auditadas, el mismo centro de no votación, mesmo centro de votação, Lula obtuvo 0% de más, en ninguna máquina del 2020, Lula obtuvo más del 80%. em nenhuma máquina de 2020, Lula obteve mais de 80%. O sea, 0%, ninguna máquina, cero, ninguna. Ou seja, nenhuma máquina, 0%. 0% de máquinas, 0% de máquinas. de más de 80% a favor de Lula. Mais de 80% a favor de Lula. Sin embargo, en las máquinas no auditadas, No entanto, nas máquinas não auditadas, Lula obtuvo más de 80% de los votos Lula obteve mais de 80% dos votos. en 13,5% de las urnas. Em 13,5% nas urnas. 13,5 versus 0, 13,5 versus contra 0. solamente por la máquina. Somente pela máquina. En Ceará ocurre lo mismo. No Ceará acontece a mesma coisa. Es cierto, Lula sacó muchos más votos en el Nordeste. É verdade, o Lula tirou muito mais votos no Nordeste. Lo veíamos en las encuestas. A gente via isso até mesmo nas pesquisas.
Pero en las urnas 2020, Mas nas urnas 2020, Bolsonaro saca 26 y Lula 66. Bolsonaro tira 26 e Lula 66. Algo que veíamos en las encuestas. Parecido com o que a gente via nas pesquisas. Pero en las máquinas 2000, las que no están auditadas, Mas nas máquinas anteriores, a de 2020, Lula obtuvo el 75% Lula obteve 75% y Bolsonaro el 18%. e Bolsonaro 18%. En la misma ciudad Na mesma cidade, que tiene menos de 50.000 personas, que tem menos de 50 mil pessoas, que sus amigos, sus vecinos y su familia que seus amigos, seus vizinhos, sua família, votó distinto por la máquina. voltou diferente de acordo com a máquina. Si no lo hizo, es una anomalía. Se não fez, isso é uma anomalia. Fui irónico, gente. Eu usei a ironia. En Ceará ocurre el mismo patrón. No Ceará ocorre o mesmo padrão. Lula obtuvo el 80% de los votos Lula obteve 80% dos votos en el 10,5% de las máquinas 2020. no 10,5% das máquinas de 2020. Pero obtiene el más del 80% Mas obteve mais de 80% en el 35% de las máquinas no auditadas. no 35% das máquinas não auditadas. O sea, 4 veces más. Ou por seja, ejemplo, 4 vezes mais. en el caso de que hayas obtenido más del 90% de los votos. Por exemplo, no caso que ele tenha obtido mais de 90% dos votos. Esta información va a estar disponible en unos pocos minutos una vez terminemos este vivo. Essa informação vai estar disponível para vocês em uns minutos quando a gente termine essa live. Aquí también pueden ver Pernambuco. Aqui vocês também podem ver o caso de Pernambuco. La dispersión del voto de las máquinas 2020 A dispersão dos votos das máquinas de 2020 se ve normal. parece normal. Y no hay concentración de votos o de 0 votos E para não Bolsonaro. existe concentração de votos ou de 0 votos para Bolsonaro. Fíjense, está muy lejos de 0 votos. en Olhem, el está gráfico. bem longe e distante dos 0 votos. Pero en las máquinas no auditadas, Mas nas máquinas não auditadas, la concentración de votos de menos de 10 votos para Bolsonaro a concentração de votos de menos de 10 votos para Bolsonaro y el ángulo de voto máximo para Bolsonaro e o ângulo de votos máximo para o Bolsonaro se repite en el patrón. se repete no padrão. Este patrón que mencionamos al principio y que ocurre en todo Brasil. Esse padrão que a gente fez menção no começo e que ocorre em todo o Brasil. Si usted vive en una ciudad pequeña, Se você mora numa cidade pequena, menos de 50.000, de 100.000, de 50 mil ou 100 mil habitantes, son pocos centros de votación. são poucos centros de votação. Haga el trabajo. Faça o trabalho. Entra a la página del TCE, Entre na página do TSE, descárguese la información pode baixar a informação y compruebe esto. e comprove isso. Esperamos que el TCE no lo borre. Esperemos que o TSE não apague O que se caiga la página, entren de a poco. ou que a página deixe de funcionar. En Pernambuco pasa lo mismo. Em Pernambuco acontece a mesma coisa. Lula obtuvo 0% en las máquinas 2020 de más del 85% de votos. Lula obteve 0% das máquinas de 2020 e mais de 85%. Sin embargo, en las máquinas que no son de 2020, No entanto, nas máquinas que não são de 2020, en el 17,8% de las máquinas no 17,8% das máquinas, obtiene más del 85%, obteve mais de 85%, pero obtiene 0 en las máquinas 2020. mas obteve 0 nas máquinas de 2020. O sea, ninguna máquina 2020 Ou seja, nenhuma máquina de 2020 dio como resultado más de 85%. deu como resultado mais de 85%. En las máquinas no auditadas, Nas máquinas não auditadas, en el 18% de esas no máquinas, 18% dessas máquinas, le dio más del 85%. teve mais de 85%. Esta información va a estar disponible, no me voy a tener estado por estado, pero acá tienen Paribá, mismo comportamiento. Eu não vou especificar estado por estado, essa informação vai estar disponível, mas aqui a gente tem Paraná, Bahia. No hay nada, ninguna información ni nada que pruebe que la distribución de las urnas fue diferente. Não existe Nada. nada, nenhuma informação que prove que a distribuição das urnas fosse diferente. Entre capital e interior, Entre capital, interior, región metropolitana y regiones del interior, região metropolitana ou regiões do interior. porque todas las ciudades analizadas Porque todas essas cidades analisadas son del interior. são do interior. Ciudades altamente homogéneas. Cidades altamente homogêneas. Estas anomalías Essas anomalias carecen de probabilidades, carecem de probabilidades de margen de error, de margem de erro. porque es todo
completamente homogéneo. porque é tudo completamente homogêneo. Son ciudades en el interior del país, São cidades no interior do país, con poblaciones pequeñas. com populações pequenas. No se mezclan con capitales ni con centros urbanos grandes. Não se mistura nem com capital, nem com centros urbanos grandes. Si esto aconteció, Se isso aconteceu, ocurrió, lo dije en portugués, eso ocurrió. En las ciudades pequeñas, imaginemos en las capitales. nas cidades pequenas, imaginem vocês nas capitais. En este mapa pueden ver Neste mapa vocês podem ver la diferencia de resultados a diferença dos resultados entre máquinas 2020 auditadas entre as máquinas 2020 auditadas y las máquinas que no fueron auditadas. e as máquinas que não foram auditadas. 3,4%, 6,4%, 3,4%, 5%, 6%, 8%, 9%. No voy a decir más porcentajes, puedes decirlo. Es un ejemplo. Sim. En el sudeste tienen un 4%, en el nordeste un 6,4%, todas a favor del candidato 13. Todas a favor do candidato 13. El promedio en Brasil es 2,4% en puntos porcentuales. O promédio do Brasil é de 12,4% de pontos percentuais. En la segunda vuelta, No segundo turno, misma diferencia. a mesma diferença. ¿Cuánta fue la diferencia de votos entre Lula y Bolsonaro, según el TC? Quanto foi a diferença de votos entre Lula e Bolsonaro, de acordo com o TSE? Si esta anomalía Se esta anomalia no hubiese ocurrido, não tivesse ocorrido, el resultado no fuese el que tenemos hoy. o resultado não seria o mesmo do que nós temos hoje. Solamente por el tipo de máquina. Somente pelo tipo de máquina. Vemos Nordeste, A mesma coisa no Nordeste, que por supuesto Lula estaba mejor posicionado, que é claro que o Lula estava melhor posicionado, pero se amplían aún más esas diferencias. mas se ampliou mais ainda essa diferença. Lo mismo en el norte, A mesma coisa no Norte, pero no ocurre en el sur. mas não acontece no Sul. En el sur no hay diferencias entre una máquina y otra, No Sul não existe diferença entre uma máquina e outra. o no tienen un patrón Ou não existe um padrão, o no son tan significativos. ou não é tão significativo. Esto solamente se repite en el norte. Isso somente se repete no Norte. Lo mismo ocurre en las capitales, A mesma coisa acontece nas capitais. en Santa Catarina, Em Santa Catarina, donde pueden ver que el resultado fue similar. onde vocês podem ver que o resultado foi parecido. 60% para Bolsonaro, 30% para Lula, máquina 2020, 60% para Bolsonaro, 30% para Lula nas máquinas 2020, 63% a favor de Bolsonaro, 29% a favor de Lula en las máquinas que no son del 2020. 63% para Bolsonaro, 29% para Lula nas máquinas que não são de 2020. Muy similar. Muito semelhante. Este trabajo, que les recomiendo que lo hagan en sus casas, Este trabalho que eu recomendo a vocês que vocês façam em suas casas, sus ciudades pequeñas, de suas cidades pequenas, centros de votación, háganlo por la variable que quieran, façam pela variável que vocês queiram, pero háganlo. mas façam. No se queden con esta información. Não fiquem com essa informação. Hagan el trabajo. Façam esse trabalho. Especialistas, TCE, Fuerzas Armadas, hagan el trabajo. Especialistas, TSE, Forças Armadas, façam esse trabalho. Reproduzcan estos mismos datos. Vocês podem reproduzir esses mesmos dados. Son públicos. São públicos. Háganlo. Façam. Esto no es una determinación, simplemente es un informe para que ustedes puedan comprobar y para que Brasil tenga la verdad de la elección del domingo. Isso não é uma determinação, somente é um informe para que vocês possam comprovar e que o Brasil tenha a verdade sobre a eleição. En Quiterianópolis se hará. Em Quiterianópolis, Ceará, Lula sacó 0 votos Lula tirou 0 votos. y su candidato E seu candidato a diputado a deputado obtuvo 53 votos. obteve 53 votos. Dije Bolsonaro 0 votos, perdón. Ah, Bolsonaro 0 votos. Desculpe. Estoy leyendo, porque Estou lendo. tengo ayuda a memoria, es demasiada información, disculpen. Bolsonaro 0 votos y su candidato 53 votos. Bolsonaro 0 votos e seu candidato 53 votos. Muchos dicen Muitos dizem que la gente no sabe en algunas poblaciones pequeñas que cómo votar. que as pessoas não sabem em populações pequenas como votar. Pero ¿cómo pueden votar para un diputado si es el mismo número? Mas como podem votar por um deputado se é o mesmo número? El candidato, por ejemplo, a diputado que sacó 29 votos O de candidato, Bolsonaro, por exemplo, a deputado que tirou 29 votos, porque había varios de la misma lista, porque existiam vários na mesma lista, el código es 2255 o código é 2255 y Bolsonaro es el código 22. e o Bolsonaro é o código 22. ¿En serio vamos a pensar
que la gente votó para diputado el diputado de Bolsonaro y no a Bolsonaro? É sério que a gente vai pensar que o pessoal votou para o deputado do Bolsonaro, mas não para o Bolsonaro? 0 votos. 0 votos. No 1, no 10, 0. Não 1, nem 10, 0. Hay lugares donde sacó por lo menos 4 votos. Tem lugares que ele tirou pelo menos 4 votos. Y hay otro que sacó 4 votos Bolsonaro y 96 sus diputados. E tem outro que ele tirou 4 votos e seu candidato 96 votos. Y de manera extraña, gente. E de forma estranha. A gente, me gusta que pessoas, gente. Ocurrió 0 votos en blanco. Ocorreu 0 votos em branco. En Brasil hubo 6 millones de votos nulos o en blancos. No Brasil, houve 6 milhões de votos nulos ou em brancos. Pero en las mesas estudiadas, Mas nas mesas estudadas, donde detectamos las anomalías, quando você detecta essas anomalias, hay muy poco voto nulo são pouquíssimos os votos nulos, o ninguno. ou nenhum. Prácticamente ninguno. Praticamente nenhum. Aquí hay un montón de ejemplos que ustedes pueden ver que van a tener disponible ahora. Aqui tem um monte de exemplo que vocês vão poder ver, porque a gente vai disponibilizar para vocês. Y algo atípico, E algo atípico. tanto en la primera vuelta como en la segunda vuelta, Tanto no primeiro turno como no segundo, en las máquinas 2020 y las máquinas 2021, nas máquinas de 2020 e nas máquinas de 2021, no hubo diferencia en los votos nulos o blancos. não houve diferença nos votos nulos ou brancos. Solamente hubo diferencia en la línea de presidente. Somente houve diferença na linha de presidente. No de gobernador, no diputado. Não, nem de governador, nem de deputado. Entonces, tenemos que hacernos estas preguntas. Y ustedes tienen que hacerse las preguntas y tienen que hacerse las respuestas. Então a gente tem que se fazer essa pergunta e vocês também têm que se perguntar. Nosotros, con esto solamente queremos la verdad. Queremos que el pueblo de Brasil y la región tengan la verdad. Nós com isso somente queremos a verdade, que o povo brasileiro tenha a verdade. Es trabajo del TCE y de la justicia É trabalho do TSE e da Justiça responder estas preguntas. responder essas perguntas. Se entendió que los números y gráficos de la izquierda, máquinas 2020 que no fueron auditados, Deu para entender que os números e gráficos de cada estado da esquerda, que são das urnas de 2020, deberían ser similares a las de la derecha, las máquinas que no fueron auditadas. deveriam ser semelhantes aos gráficos da direita, que foram das urnas que não foram auditadas, as urnas modelos anteriores ao 2020, Y que las urnas que no son de 2020 e que as urnas que não são de 2020 tienen exactamente el mismo comportamiento en Tem- todos los estados. têm exatamente o mesmo comportamento em todos os estados. Que esto demuestra que no existen solamente anomalías en algunos estados, Isso demonstra que não existe anomalia somente em alguns estados, sino que además de estar en la mayoría de los estados, senão que isso acontece na maioria dos estados. estas anomalías se parecen mucho E essas anomalias são muito semelhantes y determinan un patrón e determinam um padrão que podría ser un algoritmo dentro de la máquina, que poderia ser um algoritmo dentro de uma máquina, algo que produce la similitud, algo que produz essa semelhança, pero que no tiene que ver con la voluntad popular. mas que não tem a ver com a vontade popular. Con excepción de 2 estados espejo donde Bolsonaro tuvo pocos votos a favor, Com a exceção de 2 estados espelhos que compensan el estado de al lado, que compensam o estado do lado, siempre, y esta anomalía fue a favor del candidato 13, sempre essa anomalia foi a favor do candidato 13, muy distantes, muito distantes, y nunca con una diferencia a favor de Bolsonaro tan grande. e nunca com uma diferença a favor do Bolsonaro tão grande. Y se dieron cuenta que en las máquinas que no fueron auditados, la suma de los votos de Lula y de Bolsonaro E vocês perceberam nas máquinas que não foram auditadas a soma dos votos de Lula e Bolsonaro? no pueden exceder cierto valor formando una línea perpendicular, Não podem exceder certo valor formando uma linha perpendicular, incluso en estados distintos y en ciudades distintas. inclusive em estados e cidades diferentes. El patrón es el O mismo, padrão é o mesmo, pero que no está presente ese patrón en las urnas que no son 2020. mas que não está presente esse padrão nas urnas de 2020. Y vieron también que en las urnas 2020 auditadas prácticamente no hay votos en cero para Bolsonaro. E vocês viram que nas urnas de 2020 praticamente não tem 0 votos para Bolsonaro? Incluso en las regiones interiores del nordeste de Brasil, Inclusive nas regiões interiores do Nordeste do Brasil, donde sabíamos que le iba a ir muy mal a Bolsonaro. onde achávamos e acreditávamos que o Bolsonaro ia muito mal nessa En região. esas máquinas Nessas mesmas máquinas, casi no hay votos en cero para Bolsonaro. quase não existe voto em 0 para Bolsonaro. Pero en la misma región, Mas na mesma região, misma ciudad, na mesma cidade, mismo centro de no votación, mesmo centro de votação, misma población, na mesma população, en las máquinas que no fueron auditados, nas máquinas que não foram auditadas, concentran todos los votos cero para Bolsonaro. concentram todos os votos em 0 para Bolsonaro.
Y que cuando no hay interferencia, como en el sur, E quando não tem interferência, como no Sul, los resultados de las máquinas 2020 auditadas y las no auditadas os resultados das máquinas de 2020 auditadas e das que não são auditadas son extremadamente iguales. são extremadamente iguais. No hay patrón, Não existe padrão. hay una dispersión correcta. Tem uma dispersão correta dos votos. Estas preguntas Essas y perguntas formularnos estas preguntas e formular essas perguntas ya demuestran la imposibilidad já mostram a impossibilidade de que sean verdaderas. de que sejam verdadeiras. No hay forma No de que existe- esta anomalía sea normal. Não existe forma de que essa anomalia seja normal. Desde cualquier cálculo estadístico, Desde qualquer campo desde cualquier estatístico, probabilidad, desde no qualquer existe, no hay probabilidade. posibilidad Não existe. que en É un mismo impossível. centro de votación, Que no mesmo centro de votação, con la misma población, com a mesma população, amigos, vecinos, su familia, amigos, vizinhos e família, votaron tan distinto votaram tão diferente según la máquina que tenían enfrente. de acordo com a máquina que eles tinham em sua frente, na frente. Todas estas preguntas juntas Todas essas perguntas nos juntas hacen pensar que no hay duda nos faz pensar que não existe uma dúvida de que esta anomalía de que essa anomalia modificó el resultado de la elección de Brasil. modificou o resultado das eleições no Brasil. Y por último, E por último, una situación distinta que también encontramos uma situação diferente que também encontramos es que hay dos códigos fuentes distintos de las máquinas. é que existe dois códigos fontes diferentes nas máquinas. En el log de las máquinas Nos logs da máquina aparecen dos códigos fuentes distintos. aparecem dois códigos fontes diferentes. No tiene que ver con esta anomalía, Não tem que ver com essa anomalia, o no lo sabemos, ou não sabemos. pero hay muchas máquinas Mas em muitas máquinas, de diferentes modelos de diferentes modelos, con un software distinto, com software diferente, que no sabemos qué validaciones tuvo. que não sabemos ¿Qué validaciones tuvo? que validação teve. Y justamente E justamente esa diferencia, esa anomalía que nosotros vimos al principio y esta anomalía del código fuente essa diferença e anomalia que a gente viu no começo e essa anomalia do código-fonte ocurre solamente en el 12% de las máquinas. acontece somente no 12% das máquinas. Esto que vieron no es una determinación de que hay fraude ni una decisión. Esta es Isso. información Isso que vocês viram não é uma determinação que existe fraude, senão isso é uma determinação que sin duda que, sem dúvida, pone en duda el resultado del domingo pasado, coloca em dúvida o resultado do domingo passado, donde una máquina onde uma máquina se convirtió en una variable de decisión. se converteu em uma variável de decisão. En ninguna parte del mundo existe Em nenhuma parte do mundo existe que una máquina determina la voluntad popular. que uma máquina determina a vontade popular. No existe. Não existe. No hay posibilidades Não existe possibilidade de que tú vayas a votar de que você vá votar y votes según la máquina e vote de acordo com a máquina, si la máquina no está manipulada. se a máquina não está manipulada. Puede ser que Lula no conozca de esto, Pode ser que Lula nem saiba disso, que su campaña tampoco lo que sepa a sua campanha também não saiba, y que sea un error realmente de los modelos de e que votación. seja um erro realmente nos Pero modelos de ustedes merecen votação. saber la verdad en Brasil. Mas vocês merecem saber a La verdade no región Brasil. y el mundo merecen saber si Lula es un presidente legítimo o no. A região e o mundo merecem saber se o Lula é um presidente legítimo, Si la voluntad popular, se a vontade popular, principal fuente de la democracia, principal fonte da democracia, realmente es tal. realmente está. Tenemos que saber Temos que saber y tenemos que conocer la verdad. e temos que conhecer a verdade. Hagan el trabajo, Façam um trabalho, pidan la auditoría, pidam a auditoria, hagan la auditoría. façam a auditoria. El pueblo de Brasil necesita conocer la verdad. O povo brasileiro precisa saber da verdade. Estas anomalías existen, Essas anomalias existem, son públicas, são públicas. búsquenlas. Busquem. No puede ser que el mundo se quede Não pode ser que o mundo fique con la duda de que si Brasil eligió o no com a dúvida de que se o Brasil escolheu ou não realmente un presidente. realmente um presidente. Todos merecemos saberlo. Todos merecemos saber. Queremos saber si la elección de Brasil Queremos saber se nas eleições do fue Brasil robada o no. foi roubado ou não. Por eso vamos a exigir desde todo el mundo Por isso vamos exigir desde todo mundo que se realice una auditoría. que se realize uma Queremos auditoria. conocer la verdad Queremos apenas conhecer a y verdade. queremos saber si Lula va a ser un presidente legítimo E queremos saber se Lula vai ser um presidente legítimo o si tiene que volver a votarse ou se tem que voltar a ter outra o si estas votação. máquinas no sirven Ou se essas máquinas não funcionam e o não si estas servem. anomalías ocurrieron muchas otras veces. Ou se essas anomalias aconteceram muitas e outras vezes. Con el hashtag Brasil was stolen, Com o hashtag Brasil was stolen, para que todo el mundo pida una auditoría
auditoría. para que todo mundo peça uma auditoria. Luego de este video vamos a subir la información. Logo deste vídeo vamos subir uma informação. Hagan el trabajo, Façam um trabalho. busquen los datos. Busquem os dados. Ustedes lo pueden hacer. Vocês podem fazer. Ustedes pueden estar cerca de la verdad. Vocês podem estar perto da Y verdade. todos la necesitamos. E todos a necessitamos. Lo que queremos O que es saber queremos si la voluntad popular é saber se a vontade popular del pueblo de Brasil do povo brasileiro es como dijeron los resultados. é como disseram os resultados. Que haya paz, Que exista paz, pero exijamos la verdad. mas vamos exigir a verdade.